Vamos lá, a gente está no Masechet Meilá, Yud Aleph, Amud Beit, na Mishnah, lá embaixo. A Mishnah vai continuar falando sobre Meilá, em coisas que já se fizeram a sua mitzvah. Dishun Mizbeach HaPnimi Menorá. O que se limpa lá do incenso que é queimado no Mizbeach dentro do Kodesh, e o que se limpa de óleo e pavio da Menorá. Uma vez que já foi feita a mitzvah sobre isso, não se tem proveito, ou seja, se teve proveito não tem problema. E não tem meilá. Desculpa, não se tem proveito, não deve se ter proveito, mas se teve, não tem meilá. Mas, a Makdish de Shun Batchilá, a pessoa que pega das cinzas que foram levadas lá para fora de Jerusalém, e naquela hora ele pega aquilo que já foi feito tudo e já virou até rolo, pega para ele e fala, isso aqui agora é Kodesh, aí moalimbo, aí ele não pode mais ter proveito, e se tiver, tem meio lá. Torin Sheloi Gezmanam. O Bnei Onah Sheavar Zmanam. Aqueles aves, pombinhas lá, rolinhas pequenas, que não chegou ainda o tempo delas para poder ser corban. Ou pombas que já passou do tempo de ser corban, da idade. Loneirin velomolim. Não deve se ter proveito. Se teve, não tem meio lá. Fala Gomorá. Essa cinza que a gente falou que pega do incenso no bisber lá de dentro, e dos pavios e do óleo da menorá a gente colocava também junto no misber grande lá de fora, com as cinzas do próprio misber. E depois tirava junto com tudo para fora de Jerusalém. Fala agora, Bishlema misber chitzon dichtiv bei besamol tzela misber. Misber rapidinho, tá bom? A gente falar que a gente faz isso com as cinzas do misber lá de fora. Está escrito claro, mas misber lá de dentro não, a gente sabe que a gente faz a mesma coisa. Marabrazar, de Amaracradas do Basur, Vesiret Murato Benotzatá. Basur que não vai crack, quando fala de Olata Off. Está escrito que vai jogar Etzela Mizbeach e Mekom Adeshen. Por que duas vezes? E menos o Inyan Mizbeach Hitzon, entendeu? O Inyan Mizbeach Primim. Se não é para falar sobre o Mizbeach lá de fora, que já falou sobre isso, tu mata Adeshen do Mizbeach lá de fora. Então, por que fala? Então vamos falar que é do Mizbeach lá de dentro. E aí de vez de Mizbeach Hitzon, vamos falar que os dois são para o Mizbeach Hitzon de Gbora Makom, para falar o lugar que é para colocar no Mizbeach Hitzon, Mizbeach lá de fora. Im kein lama greit sem Mizbeach, Kedma. Mael Mekom Adeshen. Podia falar Etzem Mizbeach Kedma. Por que falar Mekom Adeshen? Dá para o Mizbeach Abdumi, que até o Mizbeach lá de dentro também. O Menorat Minalan, da onde a gente sabe que eu escrevi de limpa da Menorá. Deshen, Hadeshen, Dashen. Essa letra rei a mais, ele poderia falar Mekom Dashen. Por que falar Mekom Adeshen? Esse rei a mais para te falar também da Menorá. Fala Mishnah. Rav Shimon Omer, Torin Shaloi Gezmanam Moalin Ben. Rav Shimon fala que essas aves aqui, que ainda não chegou o tempo para poder separar ela para Mikdash, para o Korban, sim tem meio lá. Por quê? Porque daqui a pouco ela já pode ser Korban. Mas, Bnei Onah Sheavar Zmanam, as pombas que já passou o tempo, já passou a idade, não pode mais ser Korban. Nesse caso, não tem proveito, mas também não tem meio lá, porque isso aqui não tem como ficar depois permitido para Korban. Bicho era Bishma da mão porque eu vou lá Bishma da Katanitama. Shera Bishma falava com a hora da Karzman, e que do Shabbat Zmano, Arivelota Seven Bokaret. Tudo que vai ser propício daqui a um tempo
para ser corban. E santificou dentro desse tempo. Elota assim não tem careta. Ela Rabanan, mas não me Zman. Rabanan, que fala que os dois são, não tem Meilá. Qual a diferença entre esses pombinhas, que não chegou o tempo, que não tem Meilá, e entre um corban de um animal, que só pode ser trazido no 8º dia e foi santificado no 7º? A Marimé Hussars Manmin de Rababalmum Varpidiono. Lá no Mercussarsman, se ele ficar com algum defeito antes do tempo de poder ser Kurban, ele pode ser resgatado pelo valor e dar o valor. Ou compra outro. A falar nem a foto, nesse caso das aves, que vendem um possível beofot, ele é o foto pediu. Uma vez que o defeito não invalida as aves, eles não têm como ser resgatados. Então, quando eles não têm como ser resgatados, se eles não têm ainda o tempo suficiente para ir para ser corban, eles não são considerados Kodesh Hashem. Diferente do outro, que quando ele tem defeito ele pode ser resgatado, então a gente pode falar que a idade, que não chegou ainda, é comparado com o defeito que pode ser resgatado. Amarula Marabi Yochanan, Kodashim Shemet Vetsumi Demilá de Var Torá, Kodashim que morreram pela Torá, esses animaizinhos que morreram eram Korbanot, não teria Meilá. Yativula, Kamale Ashmata. Ula, ele falou isso quando estava fazendo na frente de Rabi Yochanan, na Maria Rabi Chiza para Ula. Man Shama Lach Rabi Yochanan Rabach. Kedushá Shebaen Leichan Alachá. Isso que te falou, Rabi Yochanan, seu Rabi, a Kedushá deles para onde foi? A Malei falou Ula para Rabi Chiza. Tik Shelach Matitin. Você poderia perguntar muito melhor. Está escrito na Mishnah Torin Shaloigez Manam Leonas Shabar Zmanam Elohim Elomalim. A Hanami aqui também deveria ser igual a Mishnah Neima Kedusha Shabaen Leichan Alcha. Dos pombinhos pequenos que não chegou o tempo, da pomba que está muito velha e não tem mais como ser Corban. Fala que não tem meio lá também, a Kedusha foi para onde? A Malei falou Raula, não. Modin Lachdei Kamei Drabanan. Eu concordo com o Rabi Yochanan, que não tem Meilá no escudo assim que morreram da Torá, mas tem Drabanan. Vekasha ali. Mas é difícil para mim que falou Maika Mide, de Meikara Loit Meilá, ou leva só feito Meilá. Tem uma coisa que não tem Meilá e depois tem Meilá? Velói, não. Vai Kadam tem o sangue. De Meikara Leite Meilá, que no começo, antes de jogar no Mizbeach, não tem Meilá. ולבסוף התביימי לתנן דם בהתחלה אין מועלין בו, יצא לנחת קודרון מועלין בו, diz na Mishnah passada. A Meiata Mnami Ika Meilá Meikara, lá também teria Meilá no início de Amarav, a Mekiz dava Lemeimat Kodashim, mas não Moualin Bo. Quem faz sangria com animal que é Kodesh não pode ter proveito, tem Meilá. Gufa Amaravuna Amarav, Mekiz dava Lemeimat Kodashim, mas não Moualin Bo. Isso próprio que falou Rav no nome de Rav, sobre a sangria do animal que é Kodesh. Mate Rav Nuna perguntou Rav Nuna, Chelev Amuklashin, Betsei Torin, Lonenim Velomoalim. A próxima Mishnah a gente vai falar o seguinte: o sebo do animal que é Kodesh e o ovo do animal que é Kodesh não tem proveito, mas se tiver proveito não tem meio lá. Por quê? Porque isso aqui não pode ser cormado agora do jeito que está. Amalei para Ravuna, que cabrina gabeidam, de lo mitkaimat pelodam. Isso que a gente falou sobre o sangue, é porque o animal não pode viver sem o sangue. Então é considerado como o corpo do animal. E a gente só tem meio lá quando sai do corpo. Fala. Halav,
mas não sebo o leite do animal, de kamekaima belochalav, que o animal ele pode ficar vivo sem o leite. Não é considerado como o corpo dele. Não tem bem lá. Se for comparar o leite e o ovo com o sangue do animal, o animal não vive sem sangue. Mas de Bramechad, se pergunta na Bramechad da Braita, a Zevel ve a Peres, Shebechatze, os excrementos que saíram de animal que é coles, animal que é corban, Eneanin velo moalin, não pode ser proveito, também não tem milá, porque não pode ser corban. Veio blood mesmo na liscar. E tem que vender isso. Se você for vender como adubo, como alguma coisa, vender e dar para o Beit HaMikdash. A mãe fala agora por quê? A Renam não me cabelo pares. Abre mideiria. Aden peres de man de min alma catela. וחשזלה ai ate achrina. Isso aqui, os excrementos do animal de Corban, não é considerado parte do corpo dele. Pois que ele come, ele produz mais e esse sai. Porque dá megufa o diferente do sangue, que não vem de fora, ele é criado lá dentro do animal. Katania Juna Braita Lonenin Velon Moalin, Vitamavar Mishka. Não tem proveito, mas também não tem meilá. Mas a gente vende esse aqui, assim, a gente vender como adubo e vai o dinheiro para o Beit HaMikdash. Messai ele Rabi Elazar, se prova para que for Rabi Elazar, Dema Rabi Elazar, Kol Makom Shamru Chamim Kadosh Veno Kadosh, Amari Purishka. Todo lugar que Chamim fala que é santificado, ele, ou seja, se ele tem uma Kedushá, mas não pode ter proveito, ou seja, não pode ter proveito porque tem uma Kedushá, mas não teria meio lá se tiver proveito, ou seja, não é tão santificado assim. Todo lugar que falaram isso, o dinheiro dele da venda disso vai para Beit HaMikdash. Fala Mishnah. Haleva Mukdashin. O leite do animal que é Korban. O Vetzei Torin. Ou o ovo dessas aves que são Korban. Lonenin Velamorim. Não pode ter proveito, mas se teve, não deve ter proveito, mas não tem meio lá. Também veremos qual é o caso do Kodesh. Quando é de Korban, por exemplo, o leite do Korban Khatat e o ovo do Korban que é Khatat Olá, uma vez que o leite e esse ovo não podem ser trazidos com Korban, não tem meio lá. אבל בקודשי בית הבית הקדיש תרנגולת מועלין בה בביצתה חמורה מועלין בבחלבה. Mas se você fala que isso aqui não é Korban, isso aqui está santificado para dar para o Beit HaMikdash, o Beit HaMikdash vai vender e vai pegar esse dinheiro disso e usar para as necessidades. Se a gente fala que Kodesh Beit HaBait, que é para isso, para as necessidades do Beit HaMikdash, então tudo que vem dele é vendável, tem que ser vendido, tem a mesma Kedushá, tem que ser vendido e dar o dinheiro para a necessidade do Beit HaMikdash. Então também o seu ovo, também o seu
leite tem meilá. Ela gabei mizbeach que akdash akdushat damim lo itbei meilá. No kodshe mizbeach, que não está santificado o corpo do corban para você vender e depois pegar o dinheiro para o Beit Mikdash, nesse não tem meilá. Maravá para Chazuremir Serebeach Iktani. Também, qual é o caso que está falando aqui na Mishnah, que Sheikrish Kdushat Aguf Legabei Mizbeach. Aval, Igrish Kdushat Namim Legabei Mizbeach. Isso aqui é quando você fala que o próprio animal é corban. Mas se você fala que com esse animal, com o dinheiro desse animal, você vai comprar um corban no Mizbeach, e aí você quer vender esse animal para comprar um corban, é igual você falar que isso aqui é Bedekabait, que é Kodesh, para o Beit HaMikdash para ser sábio, Beit HaMikdash, Igrish Tagnegolet, Moalim Baba Betzatach, Hamorá, Moalim Baba Bechalavar. E nesse caso, sim, o ovo ou o leite teria Beilá. Zakubaru.